Se você está indo para Brasília e quer saber os gastos de uma viagem de 5 dias, com hospedagem, alimentação, passagens e passeios, fica aqui nesse vídeo que eu vou mostrar tudo que eu gastei na minha viagem à capital do Brasil. E aí, gente, como é que vocês estão? Eu sou a Bruna Nascimento e eu vou mostrar hoje para vocês quais foram os gastos que eu tive na minha viagem a Brasília. Lembrando que a minha viagem a Brasília, ela teve um total de 5 dias, então eu vou especificar aqui para vocês os gastos que eu tive nessa viagem. Deixei tudo discriminado aqui no meu notebook, então eu vou sendo acompanhada por ele, até mesmo para passar a informação da melhor forma para vocês. Vamos começar pela hospedagem. Eu fiquei num Airbnb, eu paguei o valor de R$ 820. Eu entrei na quinta-feira, tá? Por volta de umas 2 horas da tarde, que é a hora do check-in. E o meu check-out, ele foi tardio. Então, assim, a hospedagem em si ficaria no valor de R$ 750. Mas como eu tive esse check-out tardio, que seria após o horário do check-out, que é das 11 horas da manhã, eu paguei mais o valor de R$ 70. Então, acabou saindo esse valor de R$ 820, 5 dias em Brasília. A região que eu fiquei hospedada foi na Asa Norte, que é bem próxima da zona hoteleira, Eixo Monumental, Plano Piloto, que é a rodoviária do Plano Piloto, próximo a diversos shoppings também. Lembrando que, assim, onde eu estava hospedada, o Airbnb era simples, não tinha cozinha. A única coisa que tinha para me atender era um frigobar e uma TV, né? Então era basicamente uma suíte com esses recursos básicos. Então eu optei por pegar esse Airbnb, porque primeiro ele estava muito bem avaliado, tá? E estava num valor ok para mim. Bom, gente, a questão de andar sozinha. A região que eu estava hospedada de dia ela era mais tranquila, mas à noite, obviamente, eu não tive a tranquilidade de andar sozinha. Então, tudo que eu ia fazer, eu fazia ali com um carro de aplicativo, pelo menos no período da noite. De manhã eu ainda conseguia ir até o ponto de ônibus e fazer o acesso ao transporte público. Mas eu vi que, como um todo, a cidade de Brasília, pelo menos para mim, ela não me deixou confortável para ficar andando a pé. Eu sou o tipo de viajante que eu gosto muito de andar a pé, eu até dou preferência, dependendo do passeio que eu estou realizando, de ir a pé mesmo. Só que Brasília eu não tive como fazer dessa forma. É uma cidade que tem os pontos turísticos muito distantes uns dos outros, né? Então eu tive essa dificuldade de fazer o acesso a eles. Eu tive que sempre optar pelo carro de aplicativo ou pelo ônibus. Fora que a parte da noite eu não me senti tranquila para andar a pé também, que a cidade é muito arborizada, então deixa a cidade mais escura ainda, principalmente no período noturno. Agora, quanto ao transporte na cidade de Brasília. Transporte eu realizei através dos ônibus da cidade, que são muito eficazes, tem diversas linhas que te levam para vários locais. Se você tem dificuldade de achar o trajeto para onde você deve ir, eu recomendo que você faça a busca sempre pelo Google, tá? Para quem não sabe, o Google ele disponibiliza o trajeto que você deve fazer, qual linha de transporte público você deve tomar para ir até o ponto que você deseja. O próprio ponto de ônibus, você já pode iniciar a sua rota. Então você não precisa nem falar com ninguém. Na hora que você tiver que descer do ônibus, por exemplo, o próprio Google ele vai te informar que a próxima parada é a que você deve sair. Então, assim, para mim isso facilita demais. Eu utilizo tanto aqui no Brasil quanto fora do país também esse recurso do Google para meu acesso ao transporte público. Um ponto super positivo é que eles aceitam pagamento através de cartões de crédito e débito. Então isso facilita muito. Então, na cidade de Brasília, eu achei super bacana ser feito dessa forma, porque facilitou ainda mais o meu transporte pela cidade. Então, no total dos dias que eu fiquei em Brasília, né, desses 5 dias, eu gastei menos de R$ 100 com o transporte público. O transporte público eu utilizei mais no primeiro dia, que eu fui ali na Feira dos Importados e na Feira dos Goianos, onde tiveram algumas integrações. Nos demais dias, a maioria dos passeios que eu realizei foram através do Uber, tá? Então, eu gastei em torno de uns R$ 92 de transporte público pelos 5 dias em Brasília. Achei um valor bem ok também.
Agora, com o carro de aplicativo pelo Uber, eu gastei o total de R$ 200,93 dentro desses 5 dias. Falando de alimentação, dos 5 dias que eu estive em Brasília, eu decidi ir ao supermercado ali no primeiro dia, fazer uma compra básica, principalmente para eu ter café da manhã disponível para mim, já que eu estava no Airbnb, obviamente eles não, disponibilizam um café da manhã para você. De supermercado, eu gastei o valor de R$ 147. Então, assim, eu comprei pães frios, algumas bebidas. Então, eu recomendo para você que estiver indo, estiver sozinha ou acompanhada, sempre fazer uma comprinha, nem que seja básica, para quando bater aquela fome, você ter alguma coisa também de fácil acesso aonde você está hospedado. Fora da hospedagem, obviamente, eu fiz algumas refeições, até as que eu mostrei para vocês. Almocei ali no Mané Mercado, eu fui também ao Pontão Lago Sul e almocei lá também. Depois eu tive um outro almoço no Caminito Parrilha. Então, esses almoços, esses 3 almoços, eles foram um pouco mais caros, obviamente, dando ali em torno de uns R$ 100 cada refeição. Você pode baratear ainda mais esse valor, tá, na sua viagem, só que lembrando que esses restaurantes que eu fui para almoçar também me geraram conteúdo, então isso acabou se tornando o vídeo. Mas para você que quer economizar, sim, tem outras opções muito mais baratas. Uma das opções que, obviamente, não me gerou conteúdo, mas foi um valor bem mais em conta, foi uma refeição feita no Brasília Shopping, onde eu gastei ali uma média de R$ 41. Com tudo que eu contabilizei, essas alimentações extras somaram um valor de R$ 372 para 5 dias. Quanto a passeios e souvenirs. Gente, souvenir que eu levo de viagem, principalmente agora as viagens nacionais, a não ser que tenha uma coisa assim muito diferente, eu decidi somente gastar com aqueles copinhos de shot que eu faço coleção, então eu gastei mais ou menos uns R$ 15, se não me engano, naquele souvenir. Foi a única coisa que eu comprei. Quanto ao passeio, os passeios em Brasília, a maioria, obviamente, são gratuitos pelos pontos turísticos. Bom, tiveram os passeios no Congresso Nacional, é gratuito. Eu já deixei o link para vocês no outro vídeo, então vocês podem ir lá e fazer o acesso e agendar através dele. Catedral Metropolitana gratuita, Museu Nacional gratuito, Biblioteca Nacional gratuita. Então, assim, a maioria dos passeios em Brasília são gratuitos. O único passeio que eu paguei foi o passeio do catamarã no pontão Lago Sul, né, que faz ali o trajeto através de todo o Lago Paranoá. O valor, como eu disse, foi R$ 25 por 30 minutos de passeio. Eu achei que esse passeio valeu muito a pena, gente. Confesso para vocês que no primeiro momento eu fui com uma expectativa bem baixa para esse passeio, mas vale muito a pena porque a região ali do Pontão Lago Sul é um local muito legal para você conhecer. E um dos locais mais bonitos de Brasília. Pode ser que tenha outro, mas dos que eu fui, ele é o local que eu mais achei bonito ali na cidade e super recomendo para você. Então, obviamente que esse passeio valeu muito a pena, porque eu achei super barato pelo que ele oferece. Uma curiosidade muito grande que vocês têm em todas as minhas viagens é sobre as passagens aéreas. Já tem algum tempo que eu só venho viajando através de compras com pontos. Eu participo dos programas da Smile, Latam Pass, da Azul, né, que é tudo azul, e tenho também meus pontos através da Livelo. O valor da minha passagem aérea foi de 31.400 pontos através do programa Smile, mais uma taxa de embarque do valor de R$ 75. Ou seja, quando você comprar a sua passagem aérea com pontos, sempre vai gerar uma taxa de embarque, porque isso é um valor cobrado ali extra, tá? É o valor do aeroporto, o valor da sua viagem, um valor que você não tem como deixar de pagar. Agora, quanto ao acesso ao aeroporto, vocês também têm bastante dúvidas. Eu sempre vou de carro até o aeroporto e deixo meu carro em algum estacionamento mais próximo. O aeroporto que eu fiz o voo até Brasília foi o de Viracopos. Deixei meu veículo no estacionamento Vira Parque. 5 dias de diária deu o valor de R$ 152. Quanto à segurança da minha viagem, eu, como uma viajante mulher sozinha, eu acho que a nota que eu posso dar para
Brasília, né, para a cidade de Brasília, é uma nota 8,5. Por quê? A cidade, em termos de segurança, ela é uma cidade que eu me senti muito confortável, tanto para andar de transporte público, quanto para andar nos carros de aplicativo, para me locomover a pé, aonde eu tinha fácil acesso, né, para realizar esse trajeto. Me senti tranquila também na maioria das vezes, exceto quando eu fiz o passeio, né, até a Feira dos Importados e a Feira dos Goianos. Por quê? O transporte público, ele tem integrações em alguns pontos, tá? E eu tive que realizar algumas integrações nesse trajeto. Teve uma parte onde o ônibus parou dentro de um bairro bem afastado ali da zona central, né, de Brasília. Esse bairro, ele me deixou um pouco desconfortável, com medo mesmo. Eu tive que fazer o trajeto de uns 5 minutos a pé, do ponto onde o ônibus parou até a próxima integração. Então eu confesso para vocês que eu fui com um certo receio até esse outro ponto de integração, mas ocorreu tudo bem. Numa outra integração, o ônibus me deixava no ponto, mas eu não precisava sair desse ponto, porque o próximo ônibus passaria ali mesmo. Só que como era um dia chuvoso e esse ponto era às margens da rodovia, só tinha eu e um homem no ponto. Esse homem me deixou um pouco insegura, confesso pra vocês, mas a todo momento eu estava ali de olho nele, ele ficou de olho o tempo todo que eu estava ali no ponto. Isso me deixou muito desconfortável. Eu acredito que possa ser que ele fosse fazer alguma coisa sim, mas graças a Deus o ônibus veio super rápido, né, o próximo ônibus da integração, e eu consegui ir embora do local. Mas esse foi um momento de muito desconforto aí na minha viagem de Brasília, mas eu também sei que estou suscetível a isso, então não tem muito como fugir. No mais, a cidade de Brasília é bem tranquila para se andar. Fiquei tranquila em diversos pontos. Tem que ter atenção aí em pontos turísticos, principalmente na parte ali da rodoviária do plano piloto. Eu fiquei um pouco mais insegura nessa parte, né, da rodoviária do plano piloto. Eu acho que assim, a atenção que você tem que ter em toda a sua viagem, ela é a mesma, não só em Brasília, como em outros locais. Mas vendo a questão de eu estar sozinha, a cidade de Brasília, ela me deixou até confortável, tirando esses pontos que eu disse pra você, que são pontos isolados. E no mais, a cidade me deixou muito tranquila como mulher, como viajante solo. Eu consegui transitar muito bem. Brasília, gente, me fascinou de uma maneira tão grande, porque a história do nosso país é uma história muito bacana. Eu não tô falando em cunho político, tá? Fugindo disso, a história de Brasília em si, da arquitetura, de como foi construída, é algo muito legal de você aprender. É claro que a gente já aprende isso na escola, mas aprender ali durante a nossa viagem tem um gostinho diferente, sabe? Brasília me surpreendeu muito. Pretendo voltar assim em um outro momento. Quanto aos gastos totais, então, foram R$ 820 de hospedagem, a alimentação somou o valor de R$ 519, transporte, tanto Uber quanto público, ficou no valor aproximadamente de R$ 300, souvenir o valor de R$ 15, passeio de catamarã R$ 25, passagens aéreas então eu paguei com um programa de pontos, onde eu paguei o valor de 31.400 milhas por ida e volta, saindo de Viracopos para Brasília e vice-versa, mais R$ 75 de taxa de embarque e estacionamento do aeroporto, o valor de R$ 152 por 5 diárias. Bom, gente, por hoje é isso. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode me contatar, deixa aqui nos comentários abaixo. E eu vou pedir para vocês, como sempre, se inscrevam no canal, curta, comente, compartilhe com um amigo para me ajudar a desbravar esse mundo cada vez mais e trazer muita coisa boa aqui para vocês. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.